Antes de Gerald Gardner, outros autores já haviam trazido à tona novas interpretações acerca da bruxaria da modernidade. Se no período moderno a bruxa era vista como um ser maléfico, a partir do século XIX ela toma suas vestes de heroína do povo, líder de uma rebelião campesina que resiste à opressão da igreja. O pensamento de Jules Michelet é uma das bases para a ascensão das religiosidades neopagãs. Deixa teu like, se inscreve nesse canal e se prepara, pois hoje é dia de conhecer mais sobre esse autor e sua respectiva A Feiticeira. Jules Michelet foi um historiador e filósofo francês que nasceu no dia 21 de agosto de 1798 e faleceu no dia 9 de fevereiro de 1874. Suas obras ficaram marcadas por quase sempre retratar temas que envolviam a mulher, o povo, a nação. Influenciado fortemente pelo romantismo, que foi um movimento que se contrapunha à racionalidade iluminista, exaltando ali os sentimentos, a beleza, a dor. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Michelet publicou no ano de 1862 a obra A Feiticeira, que seria motivo de inúmeras críticas entre os seus pares. Mas, se por um lado essa obra foi bastante criticada, por outro, serviu como um aporte para o surgimento da bruxaria neopagã. A Feiticeira está dividida em 2 livros, uma parte literária, onde o autor acompanha e nos conta a história de uma bruxa por longos 300 anos, e uma segunda parte, que possui ali um teor mais historiográfico, onde Michelet acaba por problematizar a perseguição às bruxas na modernidade, trabalhando com diversas fontes do período em questão. A Feiticeira de Michelet é aquela que surge de uma Idade Média marcada pelo desespero. Ela personifica uma resistência do povo frente à opressão da igreja. Para a historiadora Pamela Luiz Camargo, essa feiticeira assume o papel do que seria o herói romântico, ou até mesmo do povo herói, de um campesinato que resiste e se rebela frente a tempos de perseguições e subjugações realizadas pelo clero. Ou seja, há um claro teor religioso, mas também político por trás da obra de Michelet. E essa feiticeira é relacionada ao povo por ela própria fazer parte dele, pois a feiticeira possui influência entre a gente comum. Ela é a curandeira, a sábia, a conselheira. Outro ponto importante dessa personagem é que, pelo fato de ser representada como uma mulher, Michelet a associa à natureza por considerar que ambas são cíclicas. Essa aproximação da mulher com a natureza nos revela também a aproximação com as religiões pré-cristãs, chamadas ali pelos cristãos de paganismo. Então, assim como a natureza e os seus seres, deidades e religiosidades pagãs, que haviam sido demonizados, a mulher, essa feiticeira, tornou-se algo demoníaco, luxurioso e impuro. Para criar essa imagem, Michelet utilizou tanto de elementos biológicos, como é o caso dessa ideia da mulher ser cíclica, por conta do ciclo menstrual, tanto elementos sociais que são atribuídos ao gênero feminino. Ainda segundo ele, o cristianismo havia tentado extirpar essas outras religiosidades, porém, essas cosmovisões e valores atrelados a elas retornariam através do camponês, pois, dado esse momento de opressão, esse grupo cada vez mais não se sentia contemplado pela religião vigente. A mulher, em sua condição de feiticeira, é um ser que faz parte do mundo camponês e é ainda mais subjugada por ser quem ela é. Esses saberes antigos teriam sido passados de geração para geração, sendo preservados e levados adiante pelos lábios dessas mulheres, o que estaria ali batendo de frente com os saberes propagados pelo clero. Eis então um dos principais motivos pelos quais ocorre essa demonização. Sendo assim, o Sabá das Bruxas, bem como a própria imagem da feiticeira, é interpretada ali por Michelet como uma revolta do povo que não admite mais as injustiças sociais, econômicas e religiosas. A feiticeira é vista como a líder da rebelião campesina, uma espécie de justiceira. A feiticeira de Michelet possui inúmeras faces: fada, curandeira, sacerdotisa. No final do primeiro livro, a mulher feiticeira de Michelet é morta pela Inquisição. Michelet já era muito conhecido e havia produzido inúmeras obras quando lançou A Feiticeira no ano de 1862. Inclusive, o tema feitiçaria já tinha sido bastante trabalhado por ele em outras produções anteriores. Como eu citei anteriormente, a primeira parte do livro foi desenvolvida de uma maneira mais literária, enquanto a segunda é mais historiográfica. Inclusive, o próprio autor afirmou que, mesmo tendo optado por um fio ali condutor mais dramático, sua obra possuía embasamento histórico. Há uma terceira parte intitulada Notas e Esclarecimentos, onde o autor traz um capítulo expondo suas referências e metodologias que foram utilizadas para o desenvolvimento da obra em questão. Porém, apesar de tomar todos esses cuidados, não foram poucas as críticas direcionadas a ela.
Alguns autores afirmam que essa ideia de feminino trazido por ele parte de uma visão masculina, dando origem a uma noção de feminino romantizada e erotizada. Em um contexto geral, as principais críticas acerca de sua obra dizem respeito às fontes utilizadas por ele, consideradas não confiáveis, e do fato de que Michelet utilizou uma linguagem mais literária, então alguns historiadores não consideram sua obra como historiográfica. Por outro lado, a historiadora Maria Juliana Teixeira defende que Michelet integrou o mito à narrativa histórica, tendo realizado sim uma reflexão eminentemente historiográfica, baseada principalmente na obra do filósofo Jean-Baptiste Vico. A bruxaria já havia sido um tema de estudo para outros autores do século XIX. Dois deles, o Franz-Joseph Monet e o Karl Ernst Jarque, lançaram a tese de que o que for interpretado como bruxaria pelos clérigos eram de fato, melhor dizendo, cultos pagãos antigos que haviam sobrevivido ao processo de cristianização. Porém, ao contrário de Michelet, esses autores fizeram essas afirmações para legitimar as perseguições realizadas contra as chamadas bruxas. Afinal, para eles, esses cultos pagãos eram diabólicos e deveriam sim sofrer as respectivas punições. O que Michelet fez foi inverter essa lógica. Ao invés de interpretar a bruxaria como um culto pagão diabólico que deveria ser erradicado, o autor acreditava que esse paganismo, a feiticeira e até o próprio diabo constituíam uma resistência à opressão da igreja. E eu simplesmente amo que se você entrar hoje, agora nas redes sociais e falar sobre bruxaria, é muito provável que as pessoas terão opiniões semelhantes ou ao Franz-Joseph Monet ou ao Michelet. É muito louco como essas interpretações se propagam, né? A obra de Michelet foi muito importante para o surgimento da bruxaria moderna. Acredito que esse livro seja um dos primeiros, ou até mesmo o primeiro que trouxe esse tipo de interpretação acerca da bruxaria da modernidade. Obviamente, outros autores como Leland e Murray também foram essenciais para o nascimento do neopaganismo. Inclusive, eu vou falar sobre eles futuramente aqui no canal. A feiticeira foi essencial para que a bruxaria da primeira modernidade fosse reinterpretada e vista como uma religião, não mais como algo demoníaco, como os cristãos interpretaram anteriormente. A feiticeira ou bruxa, que até então era vista de maneira pejorativa, passa a ser vista como uma mulher heroína do povo, uma mulher influente e perseguida por ser quem ela é. Historiográfico ou não, fato é que esse livro foi de suma relevância para a associação entre as religiões pré-cristãs e a bruxaria interpretada como diabólica na modernidade. Sendo assim, Michelet pode sim ser visto como um precursor da bruxaria neopagã e da religião Wicca, pois a sua compreensão a respeito da bruxaria, diretamente ou indiretamente, serviu como base para a ascensão do pensamento neopagão. Gostou do vídeo? Deixa o teu like e até a próxima!